Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Exclusivo. Com nova alíquota de ICMS em São Paulo, indústria de defensivos vai passar a recolher 50 milhões de reais a mais em 2021. O dólar atinge a mínima de R$ 5,08 hoje. A cotação é a mais baixa em quase 5 meses. Ministro do STF votam pela inconstitucionalidade da reeleição de Maia e Alcolumbre no Congresso Nacional. A AG Rural mostra que 90% da safra de soja já foi plantada no Brasil. Agora, agricultores aguardam a regularidade das chuvas. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. É exclusivo. Com uma nova alíquota de ICMS em São Paulo, a indústria de defensivos passará a recolher 50 milhões de reais a mais em 2021. O Canal Rural obteve com exclusividade o estudo feito pela MB Agro a pedido do Sindiveg, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Vamos ver. O Sindiveg destaca que, apesar de o convênio 100, que isenta e dá desconto na alíquota de ICMS sobre o transporte de insumos agrícolas nas operações estaduais e interestaduais, ter sido prorrogado até março de 2021, no estado de São Paulo, a partir de janeiro, passam a vigorar os efeitos do Decreto 65.254, de 2020, que aumenta as alíquotas de ICMS sobre produtos e insumos agrícolas. Nas operações internas, a cobrança passa de 0% para 4,14%. Já nas operações interestaduais, quando o destino for a região sul ou sudeste, passam de 4,8% para 6,34%. E de 2,8% para 3,7% quando os destinos forem para o centro-oeste, norte, nordeste e para Espírito Santo. Com as novas alíquotas, o Sindiveg alerta que apenas a indústria de defensivos passará a recolher 50 milhões de reais a mais, além de 990 milhões de reais que vão ser pagos no desembaraço aduaneiro da importação, com a recuperação de crédito podendo ocorrer em até 1 ano depois do desembolso por parte da indústria. Com base nas informações, afirma que o aumento de tributos implica em elevação de custos para a indústria que não terá como absorvê-lo e terá que repassar ao produtor rural, que por sua vez vai ter que repassar ao consumidor final, provocando o aumento do preço dos alimentos. Com isso, o sindicato destaca que o produtor vai ser afetado diretamente pela redução de crédito disponível no campo, já que as importações vão ser tributadas, e isto afeta o caixa das indústrias do setor. Como a indústria de defensivos é uma grande financiadora do produtor rural, este fato impactará todo o sistema. Em nota, a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo informou que o objetivo do ajuste fiscal, promovido pelo governo e aprovado pela Assembleia Legislativa em outubro, é proporcionar ao Estado recursos suficientes para fazer frente às perdas causadas pela pandemia e manter as obrigações em áreas essenciais à população. Nós vamos conversar ao vivo com a diretora executiva do Sindiveg, a Eliane Cai, que traz mais detalhes para a gente. Eliane, muito boa tarde. O Sindiveg encomendou o estudo que apontou um adicional de 50 milhões de reais em impostos a partir de 2021. Quais as posições de vocês diante dos impactos estimados? Bom dia, Kellen, boa tarde, quase. Obrigada pela oportunidade de colocar esse posicionamento do Sindiveg. Na verdade, o Sindiveg, como representante da indústria nacional de defensivos, ele sempre defendeu a isenção de tributos para a nossa categoria e não em benefício próprio da indústria, mas por entender que essa condição, ela reduz o custo dos insumos para o produtor rural e, consequentemente, ele contribui também para a segurança alimentar da população, na medida em que você pode oferecer produtos em quantidade e a preços mais acessíveis. Bom, Então, o Sindiveg tem defendido essa renovação do convênio com o FAS há mais de 2 décadas.
Bom, então vocês, claro, são favoráveis à continuidade da isenção, mas encomendaram um estudo para, na hipótese de os efeitos agora no estado de São Paulo passarem a ser de alíquota de ICMS, saber como ficaria o cenário a partir de 2021. E a gente acabou de ver que há um efeito de mais custo para a indústria. Como você estima que serão os efeitos, então, colaterais na cadeia do agro, por exemplo, também o produtor? Olha, a gente tem algumas certezas e muitas dúvidas em relação à aplicação desse decreto, na verdade. O que acontece é que nós já temos um decreto de maio de 2019 que revogou o direito à manutenção dos créditos na compra de matérias-primas nas operações internas para a indústria de insumos. Ou seja, hoje a indústria, se ela compra uma matéria-prima e ela vende no estado de São Paulo, ela já não tem o direito a esse crédito. E esse decreto novo estabelece uma alíquota interna. Então, nós temos dúvidas sobre como fazer o cálculo dos créditos. Entendemos que sim, a indústria legalmente tem o direito aos créditos, mas precisamos de um esclarecimento em relação a isso. Então, essa é uma dúvida em relação às operações internas. Nas operações interestaduais, na medida em que o governo do estado de São Paulo também concordou com a prorrogação do convênio com o FACEM, com as alíquotas de 4,8% e 2,8%, nós entendemos que há espaço, inclusive, para um questionamento legal para uma alteração dessas alíquotas diferenciadas nas operações interestaduais. Eu acho que um efeito colateral que pode acontecer é que outros estados também venham a tomar medidas similares a esta do estado de São Paulo, e aí esse sistema tributário vai virar uma colcha de retalhos, vai ser muito mais complexo e muito mais custoso por consequência. Eliane, você fala em questões legais. O Sindiveg está tomando a dianteira ou articulando com outras entidades do agro para tentar reverter a decisão já tomada no estado de São Paulo de passar a tributar com ICMS insumos a partir de 2021 e também produtos agropecuários? Olha, o Sindiveg tem participado de diversos fóruns, tanto no âmbito da Fiesp como do Fórum do Agronegócio Paulista, e essa é uma possibilidade. Eu acho que ainda existe um trabalho de articulação aí liderado por algumas entidades de produtores rurais que tentam ainda reverter este decreto, que passa a vigorar a partir de janeiro de 2021. Mas a gente tem que considerar todas as hipóteses, né, Velha? E as empresas precisam de um tempo para ajustar os seus sistemas, porque senão a partir de janeiro elas terão dificuldades para operar. Muito bem. Agora, um último ponto que eu gostaria de trazer com você, Eliane, além de todas as dúvidas que as empresas estão diante dessas regras tributárias que são novas a partir de 2021, há um aspecto bastante importante que você mencionou em relação a efeitos colaterais para o produtor rural. A indústria, então, passará a pagar mais 50 milhões de reais em 2021 em função da mudança de regra de ICMS em São Paulo, e um dos efeitos colaterais é a menor disponibilidade de crédito como financiador do produtor. Vocês já têm uma expectativa de quanto menos será o recurso disponível para as operações, por exemplo? Olha, nós fizemos um cálculo das importações de matérias-primas feitas através do estado de São Paulo. E se você aplicar o 4,14%, que é a alíquota da operação interna, isso dá um valor de 990 milhões. Ou seja, a indústria vai ter que pagar este imposto no desembaraço aduaneiro da importação. E ele só vai recuperar este crédito, muito provavelmente, após um ano. Isso porque tem todo o prazo de transporte dessa matéria-prima, o processamento dessa matéria-prima, a estocagem do produto, a distribuição desse produto e a venda deste produto ao produtor rural. Considerando que, como você mesmo disse, a indústria de defensivos é uma das principais financiadoras do produtor rural,
E nós fizemos uma pesquisa recentemente que mostra que a indústria defensiva tem recebido o pagamento com um prazo médio de 240 dias, somados a esses 240 dias, mais todo esse prazo da operacionalização da matéria-prima e venda, nós vamos chegar a quase um ano. Óbvio, se a indústria tem que pagar um imposto no ato do desembaraço e só vai receber um ano depois, ela vai ter provavelmente menos crédito disponível para financiar o produtor rural. Então, o produtor rural vai ser afetado indiretamente, é um efeito colateral muito danoso do sistema. Você citou uma cifra de 990 milhões de reais. Esse é um valor que a gente deve ancorar aí para as expectativas de qual é o potencial recurso a menos que o setor produtivo vai contar da indústria do ponto de vista de financiador? Não, indiretamente sim, Kellen, porque esses 990 milhões terão que ser pagos diretamente. Existe o custo da verba, né, que você vai ter que você não vai receber durante um ano. Então, é esse custo operacional de não receber durante um ano é que você vai ter disponibilizado a menor para o produtor rural. Ou seja, afeta, obviamente, o caixa das empresas. O potencial é ao redor de 990 milhões de reais que poderão estar a menos, né? A menos esse valor. Exatamente, comprometidos para o próximo ano. Eliane, muito obrigada por trazer o estudo com exclusividade para a audiência do Mercado e Companhia do Canal Rural. Agradeço a sua presença e desejo a você uma boa semana. Volte sempre. Obrigada, Kelly. Foi um prazer falar com seus espectadores também. Muito obrigada. Você também, bom trabalho. Fiesp ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça para impedir aumento de ICMS em São Paulo. Vamos direto conversar com o diretor do Departamento Jurídico da Fiesp, Elcio Ronda. Seja muito bem-vindo, Ronda. Boa tarde. Por que a Fiesp viu inconstitucionalidade no aumento de ICMS em São Paulo? Muito boa tarde aí a você. É um prazer estar aqui. Nós vimos uma inconstitucionalidade porque a Constituição do Estado de São Paulo ela é muito clara nesse sentido em atribuir, e somente a lei aprovada pela Assembleia Legislativa é que pode aumentar ou instituir novos tributos. E não pode haver uma delegação, ou seja, não pode esse aumento não pode ser delegado, não pode ser otorgado a uma outra esfera de poder, como o Poder Executivo, como que é a lei. Então, a lei, para nós, ela carece desse vício de inconstitucionalidade e, assim, em outubro, nós ingressamos no Tribunal de Justiça, no órgão especial, com uma ação direta de inconstitucionalidade para proibir este aumento. Qual é a expectativa para a decisão da Justiça? Ela deve acontecer antes do fim do ano, de forma a, eventualmente, impedir a incidência do ICMS? Olha, esperamos que sim, né? Porque, primeiro, do ponto de vista jurídico, não nos parece que ser constitucional haver legalidade, e do ponto de vista econômico, não vemos sentido de você ter, neste momento de grave crise de pandemia, qualquer aumento de carga tributária, principalmente para produtos agropecuários, que vão desde o produto final, que é vendido ao consumidor final, quanto aos insumos, né? Nós temos aí estudos, né, pela Fiesp de aumento realmente de preço final de insumos na esfera de 3%, 4%, e no caso, por exemplo, de carnes, nós temos aumentos de até 8,9%, quase 9% ao preço ao consumidor. Então, não nos parece, do ponto de vista econômico também, justificável haver esse aumento de ICMS, notadamente porque a arrecadação do ICMS vem crescendo no estado de São Paulo. Os números que estão, inclusive, abertos ao público, dados do CONFAS, revelam um aumento da arrecadação no estado de São Paulo comparado com 2019, desde agosto. Bom, e para o nosso telespectador, que está muito apreensivo em relação ao potencial de aumento de custos, caso haja a incidência das novas alíquotas de ICMS a partir de 2021, o que deve ser feito nesse meio tempo, em que há um pedido de inconstitucionalidade, mas não há uma decisão da Justiça, e nós estamos a poucos dias do fim do ano, há recesso do Judiciário, tem alguma recomendação? O que o contribuinte pode fazer para se proteger enquanto a decisão da Justiça não sai? Eu acho que o que a Federação da Agricultura, né, através aí do
do vice-presidente Tício Meirelles vem fazendo é o correto, né? Os setores têm que fazer essa interlocução. Essa norma, esse decreto, né, essa lei que autorizou a fazer esses decretos, autoriza a fazer os descontos ou aumento de 0% até 20%. Então, não é uniforme. Então, cada setor realmente tem que fazer a sua interlocução, tem que haver essa interlocução com o governo federal, com o governo estadual, para mostrar a importância, né, desses setores e esse impacto que existe em relação aos preços, principalmente a mercadorias essenciais. Do ponto de vista... Desculpe. Pode falar. Do ponto de vista judicial, há alguma medida que o senhor sugira, além das articulações políticas e estratégicas que estão sendo adotadas por algumas entidades que representam o setor agropecuário? Bom, além disso, existem as medidas judiciais de cada setor, né? A Fiesp entrou com uma ação, que é uma ação guarda-chuva, né? Uma ação contra a lei genérica, né? Como um todo. Mas cada setor pode, com seus dados respectivos, também ingressar judicialmente, se assim entender conveniente. Muito bem. Muito obrigada, Ronda. Muito obrigada, Fiesp, pela participação. Uma boa semana e até a próxima. Obrigado, um grande prazer. Igualmente. A gente vai ver agora como é que está o dólar. O dólar, já adianto para você que na mínima de hoje chegou a R$ 5,08. Agora está em R$ 5,09, mais 5. Essa é a cotação mais baixa em pelo menos 5 meses. E economistas consultados pelo Mercado e Companhia explicam o que levou o dólar a este patamar. Vamos ver. De um lado, você teve uma entrada muito forte de estrangeiro ao longo do mês de novembro, continua ao longo do mês de dezembro, o que faz que o preço da moeda norte-americana, por definição, caia, né? Essa entrada veio muito forte. E mais do que isso, né? A gente tem visto aí também a perspectiva de que o Banco Central deve sim subir a taxa de juros. Isso daí, de novo, reforça esse movimento. Por ano que vem, a gente imagina aí algum tipo de dólar em torno desse patamar, 5,10, 5,20 até o final do ano. Por que deve ficar parado? Entre outros motivos, porque a gente tem aí um empate técnico, né? No sentido de deve ter um fluxo ainda para cá, a balança comercial tende a continuar positiva, o clima internacional tende a continuar muito bom, mas por outro lado a questão fiscal continua gerando preocupações, e isso daí pode evitar que o real se aprecie muito mais. Vale anotar que o real foi a moeda que mais perdeu, uma das que mais perdeu ao longo de 2020, então é natural aí até que ele se aprecie um pouco dado o descolamento em relação às outras moedas. O que tem acontecido é uma desvalorização global do dólar por diversos motivos, desde a expectativa com novos programas de estímulo nos Estados Unidos, problemas na Europa, tudo isso afetando a moeda em nível global, mas também um apetite renovado pelo prêmio de maior risco por mercados emergentes como um todo, ou seja, o Brasil não é um alvo específico. O Brasil tem sido um alvo também por conta das ETFs, ou seja, fundos de investimento globais que investem em mercados emergentes. A demanda por esses ETFs tem crescido bastante e afetado, de certa maneira, o fluxo de capital aqui para o Brasil. O contexto brasileiro continua bastante desafiador. Não temos as reformas, existe ainda, o desejo do governo por um programa de estímulos que pode ser fiscalmente muito difícil de ser implantado, e nesse cenário todo continuamos com os mesmos desafios. O Brasil precisa fazer as reformas, precisa avançar para que o capital que venha para cá seja um capital mais longevo e que seja um capital de melhor qualidade. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.